Paz do Senhor, irmãos. Olha, eu sei que pode haver mal entendido por causa desses dois vídeos que eu fiz anteriormente. Tá passando um helicóptero agora aqui em cima. Não sei se está captando barulho. Já está indo embora já. Então, voltando ao que eu estava dizendo, eu fiz esses dois vídeos aqui, ó. E pode haver, com certeza, principalmente por parte de pessoas que têm uma outra interpretação, pode haver um juízo errado sobre o que eu estou querendo me expressar aqui. Claro que entre os evangélicos eles vão entender, mas os católicos não vão entender, porque eles estão acostumados com uma outra interpretação, né? E esse vídeo, que foi o primeiro que eu fiz, dessa matéria que fala de Maria, né, mãe de Jesus, e esse daqui do mistério da mulher, oculto da ex-mulher de Deus, que é Jerusalém. Quem não entendeu, assim, fala, poxa vida, peraí, Deus tinha mulher, tinha esposa, quer dizer, mulher não, é errado falar Deus tinha mulher, é errado, não é isso, esposa, né, porque a nação de Israel tinha uma aliança com Deus. Então é até errado dizer que Deus fez uma aliança com uma mulher, né? Não, ele fez uma aliança com uma esposa. Se eu disser uma mulher, eu estou me referindo ao gênero feminino humano, mas não é. É espiritual a interpretação. Então Deus tinha uma esposa. Agora, o que eu não entendi no princípio, lá quando comecei a estudar a Bíblia, era o seguinte: se Deus tem uma esposa que é Israel, inclusive tem gente que interpreta assim, e é uma maneira errada de interpretar, porque eu assisto aquele programa Vejam Só, eu vejo debate ali, né, das pessoas, e tem uma interpretação que é o seguinte, diz, olha, Deus tem uma aliança com Israel e tem uma aliança com a igreja. Então, Deus vai tratar de Israel de uma forma e tratar da igreja de outra forma. Isso é errado, erradíssimo falar dessa maneira. Só existe uma aliança, a nova aliança. A antiga aliança, ela foi rompida, acabou, terminou. Olha, veja aqui, é nesse vídeo aqui que eu trato disso, ó, que eu falo que a velha aliança acabou. Eu dou explicações ali, né? Então o que acontece? Num resumo aqui, em poucas palavras, eu posso resgatar isso, né, do que tem ali para poder dar sequência no meu raciocínio aqui. Então por que acabou a velha aliança? Porque senão Deus estaria dando um mau exemplo, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus não tolera casamentos múltiplos. Então, olha bem, o que eu quero falar aqui é sobre Maria, porque eu posso ser mal interpretado. Apareceu agora um sujeito aí que fala de uns mapas, aí, um cara meio maluco. Até o que ele fala assim, sabe, tem um pouco de sentido, mas ele está falando mal de Maria. Está falando que Maria não é mãe de Jesus. Precisa de ver como é que ele fala mal de Maria. Pensa que não vai aparecer gente falando isso? Precisa de ver como é que ele fala mal de Maria. Ele está rebaixando Maria. Então, esse vídeo que eu vou fazer agora, eu vou explicar o que eu penso de Maria. Eu vou explicar que Maria é como diz a Escritura, porque eu acredito na Escritura. A Escritura diz o quê? Maria diz ali, né, no texto que eu vou ler agora, daqui a pouquinho eu vou ler aqui. Ela diz o seguinte: eu serei chamada bem-aventurada. E tinha toda a razão de pensar assim. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar agora da grandiosidade do papel de Maria na salvação. Não, na salvação não. Porque aí eu teria... Jesus não é o único e suficiente Salvador. Não. O papel de Maria na história bíblica. Né? Então, o papel importante de Maria na história bíblica. Ela teve um grande papel. É sobre isso que eu vou falar agora. Né?
Aqui está o texto. Ó. Esse cântico de Maria tem muito a nos ensinar. A humildade de Maria aqui. Ó. Se eu fosse me referir, e não só eu, mas qualquer crente que acredita em Jesus, acredita na Bíblia, referir a Maria, identificá-la. Vamos dizer assim, como eu diria que Maria faz parte da igreja? Como que ela seria assim? Como que eu ia tratá-la? Como senhora? Talvez pela idade? Mas como que eu ia tratá-la? Como ela é tratada pelos católicos? Que é uma divindade, né? Uma imagem a ser adorada, né? Um grande exemplo a ser seguido, mas eu não sei como é que eu seguiria Maria, porque não tem nada da história escrito sobre ela. A gente vê sobre Maria é o quê? Que ela ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, mas não vemos ensinamento nenhum de Maria ali, nenhuma epístola ensinando a Maria andava assim, vocês devem fazer como ela fazia. Não tem ensinamento de Maria no sentido de salvação, no que devemos caminhar. Eu ando nos passos de Maria. Mas peraí, o passo de Maria não está escrito na Bíblia, não tem nada escrito sobre os passos de Maria. Está escrito sobre Jesus. Os 27 livros do Novo Testamento falam de Jesus. Não tem ensinamento dos passos de Maria, como a Igreja Católica tenta inventar e, olha, eu quero seguir os passos de Maria. Que passos? Não tem nada escrito sobre Maria ensinando qualquer doutrina. O que existe, sim, isso eu posso dizer que existe, são os ensinamentos, né, não é de Maria, é da imagem chamada Nossa Senhora. Tem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem a Nossa Senhora Aparecida, que é do Brasil, tem a Nossa Senhora, que é Guadalupe, que é do México, tem a de Portugal, que é Nossa Senhora de Fátima, não sei, eu não tenho certeza. Né? Então cada país tem a sua senhora. Eles dizem que são manifestações de Maria. Mas Maria não ia aceitar isso, Maria é judia, gente. Os judeus não aceitam fazer imagens, é proibidíssimo. Se alguém disser, olha, Maria mandou fazer uma imagem, isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque diz a lei, diz os escritos judaicos, não farás para ti imagem de nada que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Então Maria jamais mandaria alguém fazer uma imagem. Jamais. Porque isso é totalmente contra os ensinamentos que ela tinha aprendido, contra os ensinamentos dos judeus. Querer pegar os judeus que escreveram a Bíblia, os personagens da Bíblia, e querer colocar um carimbo ocidental neles, né? Querer colocar um carimbo ali, pintar um rosto mais branquinho e tal, e querer dizer, ele disse tal coisa. Não, você tem que vir aqui na Bíblia. Os únicos escritos que tem aqui é a Bíblia. E na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que não pode fazer imagem. Está claro. É claro que a Igreja Católica mudou algumas coisas ali, né? Tem que mudar nos 10 mandamentos, andou mudando alguma coisa, colocando domingo, tirou o sábado, né, que era costume judaico também. Mas tirou, para poder... Implementou ali os 10 mandamentos, deu uma mexida ali, né? Tudo para poder seguir tradições. Mas voltando aqui, que eu já estou saindo do assunto de novo, voltando aqui que eu estava falando, sobre o que eu penso de Maria. Maria é o quê? Maria é uma irmã em Cristo. Ela é. Porque o próprio Jesus foi quem disse. Não, rapaz, como é que você vai fazer uma coisa dessa e dizer que Maria é uma irmã em Cristo? Acha ela é a mãe do Cristo. Não, você está enganado. Olha, Jesus deixou claro aqui, ó o texto, ó o que ele diz, ó. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, tá vendo? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá vendo? Então o que Jesus quis dizer aqui?
que Maria, Jesus nivelou Maria no mesmo nível daqueles que acreditam em Deus. Então ela é uma irmã em Cristo também. Ela teve que acreditar em Jesus para ser salva também. Isso aconteceu lá no Pentecoste, porque antes ela não acreditava em Jesus. Tá? Depois desse vídeo aqui, vocês vão ver um vídeo que eu fiz, depois desse, né, na sequência, vocês vão ver lá que eu falo sobre a família de Jesus. Lá eu vou tratar sobre esse assunto, que Maria não acreditava em Jesus também. Mas ela era culpada de não acreditar em Jesus? Não, é porque os judeus tinham esperança de um Messias guerreiro. E então ela, vítima desse ensinamento, dessa interpretação errada, como existem muitas hoje interpretações escatológicas erradas também aí, né? Ela, vítima disso, acreditava que Jesus tinha que ser um guerreiro. Então, por isso que ela não acreditou em Jesus. Não é que é por maldade dela. Né? Aliás, ela, na posição que ela estava, da principal da casa, a mulher que tomava conta da casa, a mulher, inclusive, que criou Jesus, né? Então ela tinha todo o cuidado com ele. Mas ela queria que ele assumisse o papel de Messias. Ela acreditava que ele era aquele Messias guerreiro. Não acreditava que ele era aquele Messias que ensinasse a amar o próximo como a ti mesmo, amar os romanos. Ela achava que ele estava meio ruim da cabeça, porque estava ensinando isso. Eu trato no próximo vídeo. Então, depois, você está vendo esse vídeo, é o próximo vídeo. Na sequência, você vai ver o outro vídeo, que é onde eu vou tratar disso, né? Que vai falar sobre a família de Jesus. E que era como qualquer outra família de hoje também. Tinha os atritos e as descrenças entre aqueles que eram mais próximos, né? Descrença entre um e o outro. Dos próximos morava junto, né? Quer dizer, santo de casa não faz milagre. Então aqui, ó, veja bem, Jesus disse aqui, ó, portanto qualquer um que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vendo? Ele não disse assim, meu irmão e minha irmã. Não, não. Ele disse, e minha mãe. Vendo? Então é isso. Ela é uma irmã em Cristo, Maria é. Ela não é senhora, a Nossa Senhora dos céus, e tal. Isso daí é coisa de tradição herdada de paganismo. Isso daí. Então veja aqui. A oração de Maria aqui, ela já vai se colocar numa posição que nós vamos entender que ela não se exaltava. Ela já entendia a sua posição. Veja aqui. Marcos capítulo 3. Né? Não, aqui eu estava lendo agora. Não é Marcos capítulo 3, não. É Lucas. Capítulo 1. Aqui. Tá vendo? Olha o que ela diz. Ó. Aqui, o que está tratando aqui? Aqui está tratando o seguinte, ó. Anúncio do nascimento de Jesus. Ó. O anjo apareceu e disse para ela, ó. Olha o que o anjo disse, ó. Palavras maravilhosas. Agora vocês vão ver que eu não falo mal de Maria. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para ficar claro que eu não vou denegrir o nome de Maria, jamais. É como eu já disse, ela é uma irmã em Cristo. Porque Jesus é o Salvador e todos aqueles que creram nele, que precisou de acreditar nele para ser salvo, são irmãos. São filhos por adoção. Jesus é o Filho de Deus gerado. E todos os outros são filhos por adoção. E aqui, então, aqui, ó. Entrando o anjo, onde ela estava, disse, salve, agraciada. Salve é uma saudação. Agraciada, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. Inclusive essa frase, que é bendita tu entre as mulheres, ela é usada numa reza católica, né? Porque poucas coisas se encontraram na Bíblia sobre Maria, porque eles pegaram o que puderam encontrar para fazer rezas, né? Veja bem, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo-o,
desculpa, e vendo turbou-se muito com aquelas palavras. Considerava que que saudação seria esta? Quer dizer, Maria não está entendendo. Falou, mas um anjo, mas ele está dizendo isso para mim. Mas como assim? Bendito, eu serei bendita, bendita sou eu entre as mulheres? Veja que entre as mulheres. O que significa entre as mulheres? Significa o seguinte, que Deus, no seu plano, ele haveria de escolher uma mulher para gerar o seu filho. Ele haveria de escolher uma mulher para gerar o seu filho. Então, se não fosse Maria, ia ser uma outra. Mas naquele momento, Deus escolheu Maria. Maria atendia às características exigidas. Claro que isso fazia parte também de um plano de Deus, já que está escrito, né, que os salvos, eles já fazem parte de o livro da vida, que é desde antes dos tempos. Então isso já estava no plano de Deus, né? Poderia até se dizer o seguinte, que Maria nasceu para isso, né? Então vamos lá. E vendo, turbou muito, ó, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Então depois que ela ficou sabendo disso, né, ó, e ele diz, ó, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que aqui o anjo diz, ó, que o nome que tinha que ser posto, que é Jesus, que significa Deus é salvação. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Se formos entender que Maria é mãe de Jesus, oficial, né? A mãe real de Jesus, não é como eu já... Tirar aquela ideia que eu disse, que Maria emprestou o ventre, né? Aí o que vai acontecer? Se ele é filho do Altíssimo, e Maria é a mãe de Jesus, não tem outra mãe, ela é a mãe de Jesus, não tem Israel, Jerusalém, que seria a mãe de Jesus, e o pai seria Deus. Não existe isso, vamos tirar essa ideia. Então Maria seria a mãe mesmo. Então, como ele será chamado filho do Altíssimo, então quer dizer que Maria seria esposa do Altíssimo. Então Maria é esposa de Deus. Não é uma coisa muito estranha? Uma coisa muito esquisita, né? Então, quando o anjo falou para Maria isso daqui, ó, será chamado filho do Altíssimo, Maria já entendeu na hora, com os costumes judaicos, que ela já tinha conhecimento, que ela já nasceu ali no meio. E quando o anjo falou isso, Maria compreendeu. Compreendeu que o papel dela ali era emprestar o ventre. Ela entendeu claramente. Por que ela entendeu? Eu vou mostrar por que ela entendeu. Eles conheciam as escrituras, gente. Era a vida deles, era ficar em contato com as escrituras. Então veja aqui porque ela entendeu. Olha aqui, eu vou ler aqui. Veja aqui. Olha. Aqui, ó. Raquel. Quem era Raquel? Raquel é a esposa de Jacó. A esposa que ele amava. Ele tinha outra esposa, Leia. Ele foi enganado por Labão, seu tio. E aí ele teve que casar com a irmã de Raquel também. Ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Que o Labão, o tio dele, era um malandrão. Né? Falou, é o seguinte, eu quero casar com Raquel. Ah, você vai casar com Raquel? Só que é o seguinte, você tem que trabalhar 7 anos para mim. Quando ele trabalhou 7 anos que ele foi para receber Raquel, para se casar com ela, ele enganou Jacó, né? E deu umas bebidas para ele e tal, e coisa. Naquele tempo não tinha lâmpada de LED, nem fluorescente, né? Então no escuro, depois de umas e outras, né? Jacó foi enganado. Ele acabou dormindo com a irmã de Raquel, que chama Leia. Então o que aconteceu? Ele levantou de manhã, levantou bravo. Mas que negócio que ele foi enganado? O que é isso? O que você está fazendo aqui? Vou para Leia. E aí Leia falou, meu pai que mandou vir, tá? Ah, é? Foi lá conversar com Labão. Mas o que o senhor fez? Mas o que é isso? E Raquel que é minha mulher? Ele falou, não, você não está entendendo. Aqui é o seguinte, aqui funciona assim. Eu tenho que entregar a filha mais velha. Veja, os 7 anos se passaram. Não está escrito isso, mas eu acredito que isso é o resumo. Os 7 anos se passaram e eu não consegui casar minha filha Leia.
Se tivesse casado ela, tudo bem. Como passou os 7 anos, eu não posso casar a Raquel agora. Eu tenho que casar a Leia primeiro. Então eu entreguei ela para você. E agora Raquel vem depois. Mas como assim? Trabalha mais 7 anos para mim. Que aí eu entrego a Raquel para você. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para receber a Raquel. Né? Só que assim, a Raquel foi entregue logo depois. Quando eles combinaram, ele entregou a Raquel. Só que ele teve que ficar trabalhando 7 anos lá ainda pro tio dele ainda. Né? Então, olha o que aconteceu. A Raquel era estéril. Não tinha filho. Então veja bem o que aconteceu. Vendo, pois, a Raquel que não dava filhos a Jacó, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando da tal emprestar o ventre. Né? Teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, inveja de sua irmã Leia, dai-me filho, senão eu morro. Vocês devem ter ouvido essa frase, já fizeram até música com essa frase, dai-me filho, senão eu morro. Né? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Quer dizer, mas peraí um pouquinho. Me dá filho se não morro? Você está achando que eu sou Deus que decide as coisas? É Deus que decide as coisas. Ele que impediu você de ter fruto de teu ventre. E aí, ó, que Raquel teve uma ideia. Olha o que ela teve. E ela disse, eis aqui minha serva, Bília. Entra ela, para que tenha filhos sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Tá vendo? Olha aqui, ó. Maria imediatamente se lembrou disso. Ó. Quando o anjo falou, olha, você vai gerar um filho, ele será o filho do Altíssimo. Você acha que ela tinha a ideia de falar, oh, meu filho com Deus. Eu seria a mãe e o Altíssimo será o pai. Você acha que ela ia ter uma ideia? Isso seria uma blasfêmia. Ela jamais pensaria numa coisa dessa. Ela entendeu imediatamente. Quando o anjo falou, ó, você vai gerar um filho, ela já entendeu na hora que ela emprestaria o ventre. Ela entendeu na hora que ela não seria mãe de Jesus, oficialmente. Isso é óbvio. Por quê? Por causa da cultura. Veja aqui, ó, estou mostrando aqui, ó. Tá vendo? Aconteceu a mesma coisa com Leia, ó. Olha aqui, ó. Vendo, pois, Leia, que é a outra, a irmã de Raquel, as duas mulheres de Jacó, tá aqui, ó. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Tá vendo? E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Tá vendo? Então veja bem, ela também usou a serva para gerar filho para ela. Só que, preste atenção que tem um detalhe aqui interessante, que deu Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Na verdade, Jacó tinha 4 mulheres, porque acabou sendo que a Raquel e a serva dela, Bília, né? Jacó sendo um homem de Deus, o que ele fez? Ele não apenas usou a serva para gerar filho para Raquel, ele, vamos dizer assim, adotou ela como sua esposa também. E aqui, Leia, vendo que tinha acontecido isso já, que Jacó tinha adotado a serva de Raquel como sua mulher também, o respeito, e começou a dar o respeito de marido também, aí, o que Leia fez? Leia não entregou sua serva para ter filhos por ela. Claro, filho por ela também. Só que ele vendo o exemplo, já que já ficou aqui, que Jacó sendo um homem de Deus, ele falou, não vai ser tua serva. Agora o papel dela não vai ser de escrava mais como era. Não, agora ela vai ter os direitos de esposa também. Ele era um homem de Deus. Né? E aí, então Zilpa aqui entregou como mulher, vendo já o exemplo anterior. Então é isso. Mas o costume aqui, ó, a gente vê que havia um costume da senhora entregar a sua serva, a sua escrava, para ter filhos para ela. Então, Maria se lembrou disso imediatamente. Quando o anjo falou, olha, você vai ter um filho, e ele seja chamado Filho do Altíssimo. Maria não ia ter essa ostentação, né? Essa coisa de, sabe aquele ditado que fala assim, parece que tem o rei na barriga? O que significa isso? É quando uma mulher é engravida, né?
e o filho vai ser um rei, então a mulher fica toda cheia. Ela não ficou com essa coisa que parecia que tinha um rei na barriga. Porque ela entendeu que ela estava fazendo um papel de emprestar o ventre. Olha como que ela fez o cântico dela. Olha o cântico dela. Ó. Aqui expressa o pensamento dela. Ó. Veja, ela diz assim, ó. E o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador? Peraí, quem é o Salvador? É Jesus. Então Jesus é o Salvador dela. Veja aqui, ó, meu Salvador. Jesus não é... Ela não é co-salvadora junto com Jesus. Ela teve que crer em Jesus para ser salva. O meu Salvador, ó. Vendo? Meu pai falava uma coisa interessante. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Né? E ele era leitor da Bíblia. E ele falou uma coisa interessante. Mas eu comecei a ler a Bíblia com 21, porque meu pai faleceu quando eu tinha 11. Ele era leitor da Bíblia, mas ele não era evangélico, né? Então uma vez ele falou para mim, falou assim, olha, falou para mim assim do nada, assim. Eu tinha 10, 11 anos de idade. Ele falou para mim assim, ó, Jesus foi o único homem na face da terra que escolheu a sua própria mãe. Ele falou isso. Eu, na época, moleque, não entendi muito. Mas veja, né? Não é à toa que meu pai era considerado também um homem inteligente e sábio, né? Ele falou, o único que escolheu. Então, veja bem, meu Salvador, isso é, Jesus é desde antes. Ou seja, ele não chamava-se Jesus, ele passa a chamar agora, ó. Seu nome será Jesus. Mas ele era o verbo, a palavra. Então não tem como o verbo, a palavra, ter uma mãe. É um absurdo. Ah, ele tem uma mãe. Não, não tem como, porque ele é desde antes. Maria nem tinha nascido. Ele já existia. Como é que ela pode ser mãe? Mãe genitora, aquela que gera, que dá princípio à vida. Não pode. É uma interpretação errada. Ó, ela continua. Porque atentou na baixeza de sua serva. Ó, baixeza, baixeza. Não é alteza, como os católicos tentam colocar, que ela é uma alteza. Ela deixa claro aqui, ó. Olha, indício de que Jesus deixa nas palavras dele, nunca chamando Maria de mãe. E ela dizendo isso daqui, não tem motivos e nem razões de exaltar Maria a ponto de ser uma deusa. Porque ela fala baixeza e não alteza, tá vendo aqui? Eles querem colocar ela como rainha. Isso é absurdo. Porque atentou na baixeza de sua serva. Serva. O que nós acabamos de ler agora há pouco lá? Que Raquel entregou a sua serva para ter filhos para ela. Serva. Serva de Deus. Deus tinha uma esposa já. Deus já tinha uma esposa. E tinha filhos através daquela esposa. Está escrito em Números, lá você vai ver. Que foi feito um trato lá. Moisés fez um pacto com o povo de que os filhos que nascessem ao 8º dia deveria ser entregue a Deus como sendo para passar a ser filhos dele. Filhos que ele teria, no sentido espiritual, com a nação de Israel. Então a nação de Israel gerava filhos para Deus. É esse o raciocínio. Tá um barulhão na rua, hein? Então, veja como é que é. Ela mesmo diz, ó, meu Salvador. É Jesus o Salvador. Então ela entendia tudo isso. Mas há uma interpretação errada. E o que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte, o que eu penso de Maria. Maria é, vamos dizer, a mais ilustre de todas as irmãs em Cristo. Maria é. Por quê? Está nas palavras aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Tá vendo? Isso daqui se cumpriu, é claro. Todas as gerações me chamaram bem-aventurada. Por que bem-aventurada? Porque ela foi escolhida por Deus para emprestar o ventre. Por isso que ela era chamada bem-aventurada. Porque poderia ser escolhido uma outra mulher, mas foi escolhido ela. Então, por isso, as gerações a chamam bem-aventurada. Mas não a ponto de exaltar para se tornar um nume, se tornar uma deusa. Isso é um erro. Por quê?
Porque, segundo a crença judaica, não pode fazer imagem de escultura. Não pode endeusar pessoas. Não pode fazer petições a pessoas como se fosse a Deus. Nem por intercessão. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então Maria, ela, no meu entendimento, e eu acredito no entendimento de todos os evangélicos, todos os protestantes, ela é a mais bem-aventurada mulher de todas, e digo mais, até dos homens, de todos os irmãos em Cristo que existiu desde o princípio, até João Batista. Maria é a mais bem-aventurada de todas, por causa do papel dela. Mas ela fez o seu papel. Então Maria é uma irmã querida. Maria, porque eu quero deixar claro que tem gente que pensa que eu estou falando mal de Maria lá nos meus vídeos. E não é isso. Ah, você está falando que Maria não é mãe de Jesus, então você está falando mal dela. Não, eu estou esclarecendo com base bíblica. Porque tem muito ensino errado. Inclusive ensino milenar errado. Então Maria é bem-aventurada. Eu falo o que está escrito na Bíblia. Está escrito o que aqui? Abraão bem-aventurado. Então eu tenho que interpretar esse texto aqui. Ó. Eu interpreto como? Dizendo que é verdade. Ela é a mais bem-aventurada entre as mulheres. E digo mais, o papel que ela fez supera o papel de qualquer outro. Por quê? Porque do ventre dela é que veio Jesus. Só que ela não é a mãe de Jesus, a genitora, a que deu princípio ao Salvador, como tentam fazer. Sem ela, o Salvador não viria ao mundo. Onde se vê uma coisa dessa? Ela foi escolhida. Se ela diz, se o anjo fala aqui, ó, olha aqui, bendita tu entre as mulheres, o que quer dizer isso? É como se dissesse assim, ó, você foi escolhida entre as mulheres. Você foi escolhida. Isso quer dizer o quê? Ela foi escolhida. Não significa que ela deu princípio ao Salvador, como tentam fazer a religião. Então, por isso, pelo papel dela, ela é considerada a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Uma irmã querida, que deve ser respeitada por todos, mas ela não é uma deusa. Não façam isso. Ela não aceitaria uma coisa dessa. Isso é um absurdo. No conceito judaico, vocês estão fazendo muito mal querendo exaltar Maria, porque Maria, se ela pudesse ver o que está acontecendo, ela ia sentir muito mal com isso. Por quê? Porque ela obedecia os princípios judaicos. Ela não é do Ocidente. Ela é de Israel. Estou colocando naquela época. Entende? E ela tinha conhecimento de que não poderia ser idolatrada, jamais. Então é um erro que fizeram, dando essa interpretação. Então, vai aqui minha declaração. Eu não estou rebaixando Maria. Eu considero Maria como uma irmã querida. E eu acredito que todos os evangélicos, chamados protestantes, concordam comigo. Que ela é a mais bem-aventurada entre as mulheres. Tá? O apóstolo Paulo fala alguma coisa. Aqui, ó. Olha o que ele diz. Não permito que, porém, que a mulher ensine, nem que use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ele está falando aqui a respeito das igrejas. Tinha umas mulheres que ficavam batendo papo com outros irmãos, ficavam com um converseiro, então ele teve que dar uma dura lá. E já deixou claro aqui que não permitia que a mulher ensinasse homens, né? Mas o que é interessante é esse versículo aqui, ó. Porque a mulher vai falar assim, mas se eu não pregar a palavra, como é que vai fazer? Eu tenho que levar a palavra de Deus, porque Deus me deu uma missão, não sei o quê. Aí o apóstolo Paulo explica aqui, ó. Salvar-se-á quem? As mulheres. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Mas só isso? Não. Se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Tá vendo? O que ele quis dizer aqui nesse texto? Ele quis dizer o seguinte, olha. A maior missão da mulher
Não é sair pregando o evangelho, sabe? Ficar na frente da igreja lá, se destacando. Nada disso. A maior missão da mulher é essa. Se ela fizer essas coisas aqui, já basta para ser salvo. Ó. Dar luz a filhos. Ah, mas eu sou estéril, como é que vai fazer? Agora eu não vou ser salvo. Não, aqui ó, as outras coisas aqui, ó. Permanecer com modéstia na fé. O que é modéstia? Com respeito aos trajes, com respeito ao comportamento. Na caridade. Caridade é amor. Amor ao próximo, amar a Deus. E na santificação. Santificação é o quê? Não se envolver com as corrupções do mundo. Aqui não fala, ó, salvar-se-á fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, saindo porta a porta. Não. Pode fazer isso também. Mas basta isso, ó, que está aqui, ó.